Devocional 21 de julho de 2025. Café com Deus Pai. Bem-vindo ao devocional diário para a sua vida. Foque em Jesus. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada." Lucas 8:50. Uma lição vital na jornada é que aquilo em que fixamos nossos olhos tende a crescer. Seja um problema persistente, seja uma bênção extraordinária, o que escolhemos focar em nossa vida crescerá. Diante dos inevitáveis ventos contrários da vida, a chave está em manter nosso olhar nas coisas que realmente importam. No relato de Lucas, Jesus chama a atenção de Jairo, aconselhando-o a não se abalar pelas notícias negativas que havia recebido. Talvez você esteja com o coração machucado e triste e tenha mantido seu olhar naqueles que o magoaram ou naquilo que você tem enfrentado. Mas o fato é que isso não levará você a resolver a situação. Precisamos desviar o olhar daquilo que faz mal à nossa alma e focar nas coisas boas, pois, se olharmos ao redor, veremos que possuímos motivos de sobra para agradecer e exercer gratidão. Para onde os seus olhos têm se voltado ultimamente? Como está a sua perspectiva? Muitas vezes, perdemos a visão do que realmente importa e ficamos remoendo situações que apenas nos entristecem em vez de levantar a cabeça e focar nas soluções. Assim como Jairo, que buscou socorro em Jesus diante de notícias desanimadoras, devemos voltar nossos olhos para aquele que tem o poder de transformar toda e qualquer realidade. Jesus quer atrair a sua atenção hoje. Olhar para ele não significa ignorar os desafios, mas sim saber que eles são pequenos demais quando comparados à grandeza de Jesus, porque, quando alicerçamos nossa confiança nele, temos a força necessária para vencer qualquer batalha. A visão humana o limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus o leva a enxergar o extraordinário. Devocional 202 de 365. Leitura bíblica Neemias 2. Palavra-chave: perspectiva. Curte, comente e compartilhe. Até o próximo devocional. Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: "Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente?" Não é isto senão tristeza de coração, e então temi sobremaneira. E disse ao rei: "Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo?" E o rei me disse: "Que me pedes agora?" Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: "Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique." Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: "Quanto durará a tua viagem, e quando voltarás?" E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe a um certo tempo. Disse mais ao rei: "Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar." E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e, virando entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: "Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio."
Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito, e então disseram, levantemo-nos, e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias 2:1-20.